Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, dizendo e dando os caminhos para a edificação entre a comunidade, como a comunidade cristã deveria se edificar. Um outro texto também muito importante que podemos utilizar é Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E eles continuaram firmes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, como a ceia deveria ser celebrada. Em Efésios capítulo 5, no versículo 19, diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. O que esses textos têm em comum é que esses textos falam sobre a obra do Espírito Santo no crente e como o crente reage diante dessa ação do Espírito Santo em comunidade. São textos que eficazmente cabem hermeneuticamente à sua aplicação na referência ao culto cristão. O culto cristão está fundamentado nas páginas do Novo Testamento. É um erro, é um equívoco utilizar-se dos salmos, utilizar-se da liturgia da antiga aliança para fundamentar o culto cristão hoje. Por isso que o bezerro de ouro das igrejas evangélicas na atualidade são ministérios de dança, pastorado feminino e todo tipo de coisa que você não encontra claramente no Novo Testamento. Enquanto nós ficarmos com as nossas bocas fechadas, nós continuaremos sendo vítimas de igrejas que mais escândalos trazem do que a pregação autêntica do Evangelho. Quando nós lemos as Escrituras, e nós descobrimos como elas funcionam, como elas falam, nós sabemos que o culto a Deus ele está fundamentado sobre esses pilares: a oração, a leitura da palavra, a pregação das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. É triste e trágico quando olhamos o cenário evangélico brasileiro e vemos igrejas que parecem mais um clube, mais uma casa de show, pastores que pregam como se estivessem dando uma palestra coach, enquanto isso homens enriquecem com a fé de maneira desonesta, distorcendo a verdade, pregando às pessoas que se elas contribuírem com as suas campanhas, elas receberão recompensas, como se o Deus cristão, como se o Deus do cristianismo fosse semelhante aos deuses pagãos, em que se dá uma oferenda e se recebe uma graça de volta. Nenhum dinheiro que você dá na igreja vem com a promessa de enriquecimento. Se algum pastor prega isso, ele é um herege. Se você vai a uma igreja em que tem gente dançando e diz que isso é profecia e que isso é profético, é um herege. Se você vai em um lugar em que as pessoas dizem que não existe uma autoridade masculina estabelecida por Deus para o sagrado ministério e que homens e mulheres podem exercê-lo, isso é heresia. Você precisa abrir os seus olhos. O culto cristão, ele é simples, solene e bíblico. E se você não se fundamentar nessas bases, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, na pregação dedicada à doutrina, como quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda epístola, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 13, quando ele exorta Timóteo acerca do seu ministério pastoral, olha o que ele diz: até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Então o culto cristão, ele tem salmos e hinos, cânticos espirituais, oração comunitária e exposição da palavra, e sempre que oportuno, a devida e correta ministração dos sacramentos. É isso que o Novo Testamento ensina e é sobre essas bases que a igreja deve adorar ao Criador. Qualquer coisa fora disso é fogo estranho, invencionice e método de enriquecimento de um líder autoritário não constituído pelo Espírito Santo e que abriu uma empresa, não uma igreja cristã.